Olá, alunos do Humanas em Foco. Eu sou o seu professor Cícero Barata, professor de História do Brasil. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre um movimento, uma revolta colonial brasileira, como vocês já viram na aula anterior, chamada de Revolta Nacionalista. Vamos falar sobre a insurreição pernambucana. Pergunta que eu faço: o que foi a insurreição pernambucana? O que foi esse movimento que ocorreu lá no Pernambuco e que teve como característica principal ser uma revolta de caráter nacionalista? A insurreição pernambucana foi um movimento para expulsar os holandeses do Brasil. Mas vamos parar aqui e vamos tentar voltar um pouquinho às nossas aulas anteriores. Se nós olharmos, os próprios colonos acabaram ajudando para que os holandeses ocupassem o nosso território. No início eles tiveram um conflito que foi resolvido com a ajuda de Calabar. Calabar acabou ajudando os holandeses a ocupar o território brasileiro. Tudo isso porque eles começaram a entender que seria legal se os holandeses, com toda a sua liberdade, com toda a sua ajuda, viessem para o Brasil. Os holandeses, eles vinham representando a Companhia das Índias. Estavam interessados em explorar o açúcar do nosso território. E aí, meu amigo, ele pegou e disse: vamos ocupar o Brasil. Começaram o processo de ocupação no Pernambuco. Não ficaram só no Pernambuco. Se vocês olharem, eles se estenderam até a região do Maranhão. Conquistaram o Ceará, o Rio Grande do Norte. Eles foram conquistando esses territórios, dominaram e formaram o que chamamos de Brasil holandês. Vocês vão observar que um fator importante sobre esse processo de ocupação vai ser um jovem rapaz, um homem que vai servir como o representante da Companhia das Índias aqui no Brasil. Um cara chamado de Maurício Nassau. Maurício Nassau, ele era o administrador da Companhia das Índias aqui no Brasil. Foi enviado pela Companhia das Índias para poder administrar. Lembrem que a Companhia das Índias emprestava o dinheiro para que os colonos pudessem reerguer os seus engenhos. Em troca, eles tinham todo o apoio dos colonos. Um detalhe importante, que quando Maurício Nassau chegou aqui no Brasil, ele encontrou 7.000 pessoas praticamente vivendo nas piores condições de vida. E começou a recuperar isso. Começou a recuperar essas pessoas. Todo o dinheiro que o açúcar dava à Companhia das Índias, ele também acabava investindo um pedaço aqui, era tanto dinheiro. O açúcar era um produto tão valioso que ele permitiu fazer uma verdadeira urbanização do que chamamos de Recife, do bairro Santo Antônio. Não esqueçam disso. Ele começou a construir prédios, começou a construir canais, começou a construir palácios, deu uma liberdade religiosa, começou a fazer uma série de investimentos dentro desse território. Esse território foi chamado de Cidade de Maurícia. Era a Nova Holanda, né? A presença dos holandeses aqui de fato. Observem, de fato, que estava indo tudo muito bem. Até o momento que teve uma praga e o nosso açúcar perdeu a sua produção. A produção do açúcar brasileiro e a sua desvalorização acabou fazendo com que a Companhia das Índias não ficasse satisfeito com os recursos que estavam gerados. O investidor, aqueles que comandavam a Companhia das Índias Ocidentais, eles não queriam de forma nenhuma perder dinheiro aqui no território. Então decidiram fazer a cobrança do dinheiro que estava emprestando, contrário do que era Maurício Nassau. Maurício Nassau não gostava de pegar um engenho e penhorar porque a pessoa estava devendo, não. Ele tinha uma administração totalmente diferente do que a companhia praticava. Era tão diferente que o cara tinha dado liberdade religiosa, o judaísmo tinha ganhado força, o cristianismo tinha liberdade também, e você teria a construção da sinagoga. Fantástico. Mostrava que estava crescendo, mostrava que era um administrador tranquilo, sem querer fazer muitas cobranças. Se alguém não pudesse pagar, existia uma forma de negociar.
não precisava penhorar os engenhos. Mas com a crise da cana, e até com a saída de Maurício Nassau, o sistema mudou. A Companhia das Índias começou a cobrar tudo que os senhores de engenho deviam. Isso acaba gerando uma certa insatisfação. 18 líderes vão se reunir. Em 1845, 18 senhores de engenho vão acabar se reunindo e vão acabar fazendo um movimento que chamamos de Insurreição Pernambucana. A Insurreição Pernambucana foi um movimento para expulsar esses holandeses, que vai ser celebrado naquelas chamadas Batalhas de Guararapes, né? Batalhas importantes para expulsar os holandeses de fato do nosso território. Os holandeses foram expulsos devido a esse movimento e acabou caracterizando o que chamamos de revoltas coloniais, revolta nacionalista. Então observa, não vamos perder muito tempo, não vamos perder muito foco. O que foi a insurreição pernambucana? Uma revolta nacionalista. Por que uma revolta nacionalista, professor? Porque reuniu colonos, reuniu brasileiros, reuniu índios, reuniu negros, tudo com o mesmo objetivo, de expulsar os holandeses. Professor, qual foi o motivo mesmo dos holandeses virem para o Brasil? Aquela velha história do bloqueio econômico que a União Ibérica tinha criado para os Países Baixos. O principal produto da Holanda era refinar o açúcar que eles compravam de Portugal. Portugal não produzia açúcar. Quem produzia açúcar era o Brasil. Como eles não poderiam mais comercializar, porque já tinham dado aquele velho jeito da Companhia das Índias e já tinham sido descobertos, decidiram então invadir o território brasileiro. Quando invadiram o território brasileiro, foram para Salvador. De Salvador, acabaram sendo expulsos. Subiram e lá no Caribe conseguiram saquear o navio espanhol que transportava todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas acumuladas durante um ano aqui na América. Eles saquearam e financiaram a invasão no Pernambuco. O conflito entre os senhores de engenho e os holandeses existiu. No momento que os senhores de engenhos estavam praticamente já derrotados, que os negros já estavam fugindo e já estavam formando o que chamamos de quilombos, lembrem que o principal quilombo foi o Quilombo dos Palmares, que era a reunião de vários quilombos. Apareceu um mulato, um homem que era filho de um português com uma índia, que vai ser justamente o cara chamado de Calabar. Esse Calabar, ele acabou mudando de lado, saiu do lado dos senhores de engenho e foi para o lado dos holandeses, convencido que a administração holandesa era melhor. Ele conseguiu também fazer com que os holandeses começassem a ocupar o Pernambuco. O processo de ocupação aqui no Pernambuco deu origem ao que a gente chama de Nova Holanda. Essa Nova Holanda, ela teve um forte crescimento a partir da administração de um cara chamado de Maurício Nassau. Maurício de Nassau foi enviado pela Companhia das Índias para administrar o Pernambuco. Quando chegou aqui, o açúcar dava tanto recurso, que além dele mandar o dinheiro para fora, além dos lucros irem para fora, ele conseguia manter um certo lucro aqui e fazer melhorias na cidade. Ele melhorou, construiu pontes, construiu canais, queria fazer uma Veneza brasileira, construiu prédios. A qualidade de vida tinha melhorado, deu liberdade religiosa aos moradores, coisa que os portugueses não tinham feito. Lembrem que a religião predominante entre os portugueses era o catolicismo, eles não permitiam outra prática religiosa. A igreja teve um papel importante no processo de colonização. E os holandeses, que já vinham com outra visão, uma visão do calvinismo, eles acabavam não tentando impor sua ordem religiosa, mas eles aceitavam a ordem dos outros. Então você vai ter o judaísmo, você vai ter o cristianismo aqui. Observem que esses homens que moravam aqui, os colonos e os brasileiros que moravam, estava tudo bem. Inclusive, o próprio Nassau, a própria Companhia das Índias, tinham dado recursos para que eles pudessem reerguer os engenhos, que iriam pagando ao longo do tempo. O problema é que veio uma queda, veio uma praga, que gerou a crise da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar perdeu seu valor. Não estava tendo mais a Companhia das Índias
conseguindo ter lucros aqui do Brasil. O investidor, que eram da companhia, não queriam ficar no prejuízo. Forçaram que Maurício Nassau cobrasse, de fato, tudo o que tinham emprestado. Não era a postura do administrador Nassau. A Companhia das Índias, então, começou a cobrar e não respeitou o testamento político de Nassau. Resultado, 18 homens ficaram insatisfeitos. Esses homens acabaram lutando para expulsar os holandeses, no que a gente chama de Batalha dos Guararapes. Resumindo, a insurreição pernambucana seria somente isso: a expulsão dos holandeses daqui do nosso território. A partir desse momento que os holandeses foram expulsos, começávamos o que a gente chama de domínio português. Os portugueses voltaram a dominar o território. Lembra quando deu 1640, existiu o que a gente chama de restauração portuguesa. A União Ibérica acabou, Portugal voltou a ter o seu rei, e Portugal tinha feito um acordo de paz com os holandeses, a trégua de 10 anos. A trégua de 10 anos não durou 10 anos, porque começou o movimento que a gente chama de insurreição pernambucana. Em 1653, de fato, aí já totalmente empossado, os portugueses já estavam administrando o nosso território, já tinham tomado aquilo que os holandeses um dia tinham feito de Brasil holandês. Então fica de olho sobre essa questão das invasões holandesas aqui no Nordeste. Agora, meu caro aluno, se você parar para observar, a nossa história, por enquanto, está se prendendo muito à região Nordeste. Porque você tem que sempre lembrar que foi pelo Nordeste que começou o processo de ocupação do território. A colonização brasileira iniciou lá em São Vicente, né? Começou no território de São Vicente, com Martins, Afonso de Souza. Mas vocês lembram também que, rapidamente, porque a coroa não tinha condição de sair investindo em todo o território, a coroa decidiu implementar um sistema, o qual ela já tinha adotado em outro território, que vai ser na Ilha dos Açores e da Madeira. Aí vocês lembram que eles vão dividir o Brasil em 15 capitanias. Quando essas capitanias foram criadas, a atenção voltou para o Nordeste, porque o Nordeste começou também a produzir o produto que Martins, Afonso de Souza tinha trazido para São Vicente. O Nordeste começou a produzir cana-de-açúcar. Então começou a produzir o açúcar. E você tem que ver que na posição geográfica ficava muito mais próximo você vir para o Nordeste do que você descer até a região Sudeste e Sul do país. Então os portugueses, quando vinham, eles paravam inicialmente no Nordeste brasileiro. Então toda a atenção ainda é voltada muito para o Nordeste. Inclusive o açúcar de São Vicente, ele vai perder o seu valor porque não vai ter um mercado consumidor. Lembrem que existia um negócio que a gente chama de pacto colonial. Somente os portugueses poderiam vir comercializar no Brasil. Então a gente tem que ter uma atençãozinha também em relação a isso aí. Compreender que toda a história estava sendo formada lá na região Nordeste. A região Sudeste, a região Sul do país começa a ganhar o destaque a partir do momento que vamos ter a descoberta do ouro, que vai ser feito pelos famosos bandeirantes. Antes disso, vocês têm que lembrar que aqueles moradores de São Vicente, né, acabavam passando a exercer essa função de bandeirante, que acompanhava os jesuítas, ajudava os jesuítas no processo de catequização. Né? Começaram a ajudar os jesuítas no processo de catequização. Dentro da nossa história, eles vão começar a ganhar destaque a partir do momento que eles vão descobrir o ouro e que eles vão começar a ser os grandes responsáveis a praticar o que a gente chama de guerra justa. Né? As guerras justas, que vai ser aquela revolta que eu falei na aula passada rapidamente sobre a autorização da escravização do índio, desde que o índio seja hostil. Por que é que a coroa autorizou a guerra justa? Por causa da falta da mão de obra. A quantidade de negros que vinha ainda era uma quantidade insuficiente. Tá bom? Então o tema da nossa aula de hoje, que vocês viram aí, foi a insurreição pernambucana. Prestar bem atenção nesse ponto aí. É um detalhe importante, principalmente para quem vai fazer os vestibulares mais tradicionais da parte da região Nordeste do Brasil. Dentro do Enem, é bom que você possa ter uma noção sobre esse conteúdo, tá bom? Que vai ser a presença dos holandeses, tá? Tá certo? Então, fica com Deus,
Bons estudos, não esquece de baixar o nosso material, está lá, fica acompanhando nosso material, resolvam as questões e tirem suas dúvidas com a gente. Vá até a parte do suporte, mande a sua dúvida e entre em contato. Teremos o maior prazer de atendê-los, tá bom? Um beijo para vocês, foco nos estudos e bons estudos!